Revelado destino surpreendente. Após herança de casa e empresa, o que aconteceu em 30 dias? Luísa sempre soube que a vida podia ser cruel. A dor da perda tinha um gosto amargo, e ela sentia isso na pele desde o dia em que sua mãe partiu. A mercearia, o coração pulsante da comunidade, agora era uma lembrança viva do que tinham construído juntas. Mas não era só a saudade que a assombrava. O tio, sempre com aquele sorriso dissimulado, havia se tornado uma sombra opressora, afirmando que aquele espaço, aquele lar, deveria ser dele. Na cultura da família, ninguém prevalece contra um homem, ele dizia, rindo com escárnio, enquanto Luísa sentia a ira fervendo em seu peito. Nos primeiros 30 dias, a mercearia se tornou seu santuário e seu campo de batalha. A cada bandeja disposta na prateleira, Luísa tentava manter viva a memória de sua mãe, mas a pressão aumentava. Os vizinhos cochichavam, e ela sentia aquelas palavras como facadas. Ela não merece estar aqui, ouviu uma vez. A dor invadia seu coração, mas foi nesse momento que um milagre aconteceu. Um grupo de vizinhos, percebendo a injustiça, decidiu que defenderiam Luísa. Sua coragem acendeu uma chama dentro dela. Naquele dia, um evento foi organizado para arrecadar fundos. As crianças correram pela mercearia, rindo e brincando, enquanto os adultos discutiam com entusiasmo as ofertas de produtos e o cardápio especial. Vamos mostrar ao tio que somos mais fortes juntos! Exclamou Rosa, uma amiga de longa data de sua mãe. Luísa sorriu, sentindo um calor no peito. A amizade e o amor da comunidade se tornaram seu combustível. Neste turbilhão de emoções, ela começou a perceber que não era apenas uma luta por uma mercearia. Era sobre o legado de sua mãe, sobre unir as pessoas. Enquanto o movimento crescia, Luísa descobriu a força que nem sabia que tinha. Cada visita se tornava uma festa, a mercearia se enchia de risos e histórias. E as pessoas começaram a se lembrar não apenas da mercearia, mas do que ela representava. O cheiro de café fresco se misturava com o barulho das conversas animadas, e por momentos, a tristeza dava lugar à esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas, o tio de Luísa não estava disposto a recuar. As táticas traiçoeiras começaram a aparecer, sussurros ao seu redor. Ele queria que todos acreditassem que Luísa não tinha capacidade para gerir a mercearia. Enquanto o clima pesava, um velho amigo da família entrou na loja numa tarde chuvosa. Ele trouxe uma revelação, um acordo verbal que o tio jurava ter feito com sua mãe não existia. Luísa sentiu seu coração acelerar. Finalmente, um fio de esperança poderia estar à vista. Agora, diante do olhar crítico de seus vizinhos e da pressão do tio, Luísa estava prestes a tomar uma decisão crucial. O que será que o futuro reserva para ela e sua luta por justiça? A tensão crescia à medida que cada dia se passava, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Com o coração pulsando forte, Luísa respirou fundo. A revelação do amigo da família parecia um sopro de vento fresco em um dia quente. Ela havia sido empurrada para o canto, mas agora tinha uma chance. O peso das palavras dele ecoava em sua mente, nada além de boatos infundados. Isso significava que o que seu tio fazia poderia ser contestado. Com toda a coragem que conseguiu reunir, ela decidiu que era hora de lutar com todas as suas forças. Na manhã seguinte, Luísa acordou determinada. O sol entrava pelas frestas da janela, iluminando a mercearia com um brilho renovador. Era hora de mostrar a todos que a mercearia era mais que um negócio. Era uma extensão da vida de sua mãe, uma manifestação de amor e união. Com isso em mente, ela correu para o banheiro, arrumou o cabelo, vestiu uma blusa colorida, algo que a faria se sentir conectada com suas raízes. Afinal, a vida era sobre se levantar, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela decidiu organizar uma reunião com os vizinhos no final da tarde, convidando-os pessoalmente. A cada porta que batia, Luísa notava as expressões em seus rostos. Curiosidade, admiração e uma dose de solidariedade brilhavam nos olhos daqueles que a conheciam. Um por um, prometeram comparecer. Aquela era sua oportunidade de reunir a comunidade, de mostrar a força coletiva que possuíam. E Luísa sabia que, juntos,
eles eram imbatíveis. À medida que o sol se punha, a mercearia se encheu de vizinhos. Risos e conversas vibravam como uma melodia familiar. Luísa, de pé na frente, sentia os olhares esperançosos voltados para ela. Com a voz firme e o coração aberto, começou a falar. Contou sobre a injustiça que sentia, sobre as traições que seu tio alimentava e sobre a força de sua mãe que ainda guiava. Não estamos apenas aqui por uma loja. Estamos aqui por nossa comunidade, por cada risada compartilhada e cada lágrima enxugada. Juntos, podemos lutar contra essa injustiça. Seu discurso ecoou pelas paredes, ressoando nos corações de todos. Quando terminou, aplausos e gritos de encorajamento ressoaram dentro da mercearia. Rosa, a amiga leal, tomou a palavra e sugeriu a criação de um comitê de apoio. Vamos organizar tudo, precisamos de um testemunho forte para ajudar Luísa, disse ela, animação no olhar. A proposta foi recebida com entusiasmo. As semanas seguintes foram intensas. Luísa e seus amigos trabalharam arduamente. Juntos, coletaram testemunhos de outros vizinhos, aqueles que também se sentiam injustiçados pelo tio e suas mentiras. Documentos foram organizados enquanto a comunidade se unia. Um verdadeiro abrigo de solidariedade. Mas enquanto a força do apoio crescia, a inveja e a raiva do tio também. Ele não se deixou intimidar. Ao contrário, começou a alucinar ideias, tentando minar a coragem de Luísa. Certa noite, ele se apresentou na mercearia, com um sorrisinho de deboche. Você realmente acha que uma garota como você pode ganhar essa luta? Você não tem ideia de com que está lidando, sussurrou, mirando o que ele acreditava serem os pontos fracos dela. Luísa ficou paralisada. Seria ele mesmo tão influente a ponto de destruir tudo o que havia construído com tanto sacrifício? Um misto de medo e determinação a invadiu. Era preciso agir, e rápido. Ela sabia que estava no limiar de algo maior, mas não tinha certeza se conseguiria enfrentar essa tempestade. Estou pronta, pensou ela, sentindo a adrenalina tomar conta do corpo. Mas o que fazer agora? Qual seria o próximo passo? As perguntas pairavam no ar, enquanto Luísa preparava-se para a luta final que se aproximava. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Luísa sentia a pressão crescendo a cada instante. Os encontros na mercearia se tornaram rotina, mas a cada sorriso, ela também captava o medo nas expressões dos vizinhos. Eles estavam prontos para lutar, mas a sombra do tio ainda pairava sobre eles, como um lobo à espreita. Uma noite, enquanto organizava os documentos na pequena sala dos fundos, seu celular vibrou. Era Rosa. Luísa, precisamos conversar. É urgente, dizia a mensagem. Uma onda de ansiedade passou por ela. O que poderia ter acontecido? No dia seguinte, se encontraram em um café próximo. Rosa estava visivelmente agitada. Descobri algo sobre o seu tio. Ele tem interesses em um novo empreendimento, algo que pode arruinar não apenas a mercearia, mas toda a comunidade, ela explicou, enquanto os olhares curiosos dos clientes o cercavam. Um novo empreendimento? O que você quer dizer com isso? Luísa perguntou, sentindo o coração acelerar. Era um momento crucial, uma pista no meio do labirinto de mentiras e manipulações. Ele está tentando comprar terras ao redor da mercearia. E mais, está articulando com alguns investidores para transformar tudo em um grande centro comercial. Isso destruiria nossos comércios pequenos, Luísa. Mas o que é pior, ele está usando informações falsas contra nós para pressionar as pessoas a venderem suas propriedades, revelou Rosa, com a voz baixa e cheia de preocupação. O impacto das palavras de Rosa foi como uma tempestade. Luísa sentiu que tudo o que haviam construído poderia ser desmantelado em um piscar de olhos. Seu plano precisava ser ajustado imediatamente. Se o tio estava disposto a jogar sujo, ela também precisaria ser estratégica. Voltando para a mercearia, Luísa convocou uma nova reunião. Quando os vizinhos chegaram, o clima estava pesado. Todos podiam sentir a tensão no ar. Luísa levantou-se, observando cada rosto querido, cada expressão que refletia esperança e medo. Temos um novo desafio pela frente. Meu tio não se contenta em nos calar, ele quer destruir nossa casa, nossa comunidade, anunciou, e um murmúrio de choque percorreu a sala. Mas não vamos nos deixar intimidar. Precisamos nos unir mais do que nunca. E vamos usar isso a nosso favor. As palavras saíam com fervor e a coragem nascia dentro dela, como um fogo aceso. Ela propôs que gravassem vídeos individuais, compartilhando suas histórias sobre a importância da mercearia e como aquele comércio tinha impactado suas vidas.
Essas gravações poderiam ser uma forma poderosa de mostrar à comunidade o que estava em jogo. Luísa, isso é arriscado, disse um vizinho, preocupado. E se o seu tio descobrir? É arriscado, mas é o que precisamos fazer. A verdade deve ser ouvida. E se precisamos nos expor para proteger o que amamos, que assim seja, Luísa respondeu com firmeza. Os vizinhos começaram a se animar com a ideia. O comitê que haviam formado agora tinha um propósito renovado. Em pouco tempo, riram e choraram, partilhando não apenas suas histórias, mas também uma força que antes parecia adormecida. Enquanto as gravações aconteciam, Luísa percebeu algo. O olhar que antes transmitia medo agora estava cheio de determinação. Ela se sentia viva. E com cada palavra, cada depoimento, a mercearia se tornava mais do que um lugar de venda, mas um símbolo de resistência. Mas o que Luísa não sabia era que seu tio estava observando tudo de longe. A fúria dele poderia ser devastadora. E ele não estaria disposto a perder para uma simples garota. O que aconteceria quando o confronto se tornasse inevitável? O desfecho se aproximava e os desafios ficariam mais intensos. Como Luísa lidaria com isso? O sol mal tinha nascido quando Luísa acordou naquela manhã. O dia prometia ser longo e cansativo, mas a determinação que pulsava dentro dela a impulsionava. Ao olhar pela janela da mercearia, ela sentiu uma onda de esperança. As gravações dos vizinhos ainda ressoavam em sua mente, um eco de força coletiva. Era hora de agir, mas a cada passo, uma sombra de dúvida rondava seu coração. Estaria pronta para enfrentar seu tio? Ela decidiu que precisava falar com Rosa antes de qualquer coisa. Havia um ar de urgência que não poderia ser ignorado. Ao chegarem à mercearia, Rosa mostrou-se preocupada ao ver Luísa tão absorta em seus pensamentos. O que está acontecendo? Você parece distante, a amiga perguntou, com um toque de carinho na voz. Rosa, precisamos fazer algo mais. O que vamos fazer com os vídeos? Não podemos apenas esperar que o nosso tio venha até nós. Precisamos levar isso para as redes sociais, alcançar mais pessoas, mostrar a verdade. Luísa exclamou, sua paixão transbordando. Rosa hesitou, olhando para o chão. E se houver consequências? Seu tio é poderoso. Ele não vai hesitar em agir da forma mais escusa possível. E nós estaremos colocando nossas vidas em risco ao expor a verdade. Luísa respirou fundo. Sabia que havia um risco, mas não poderia se permitir sentir medo. Rosa, a mercearia e nossa comunidade são mais importantes do que o medo. Precisamos que eles entendam que somos mais fortes juntos, afirmou com convicção. A proposta de Luísa fez Rosa refletir. Com um aceno, concordou. Juntas, começaram a planejar uma estratégia. Com a ajuda dos vizinhos, elas perceberam que não estavam sozinhas. O desejo de lutar contra a injustiça crescia em cada um deles. Naquela tarde, o movimento na mercearia era incomum. O cheiro do pão fresco e das frutas maduras preenchia o ar, misturado com a excitação dos moradores. Enquanto as gravações eram feitas, uma energia renovada surgia na comunidade. Cada história compartilhada trazia lágrimas, sorrisos e um elo que se fortalecia. Mas Luísa mantinha o olhar atento às sombras que ainda cercavam. Ela sabia que seu tio não ficaria de braços cruzados. O que aconteceria quando ele descobrisse que a pessoa que ele desdenhara estava unindo a comunidade contra ele? A imagem dele, com seu olhar frio e sorriso perigoso, não saía da sua mente. Naquela noite, Luísa e Rosa se sentaram para revisar as gravações. Elas eram poderosas, cheias de emoção. Cada um dos vizinhos expressava como a mercearia havia mudado suas vidas. Conseguiam ver a força que agora nutria a coletividade, um sentimento que antes parecia distante. Está na hora de postarmos, Rosa disse, sua voz trêmula. Luísa apertou a mão da amiga, tanto para confortá-la quanto para se encorajar. Enquanto clicava em publicar, um arrepio percorreu sua espinha. O destino da mercearia não estava mais apenas em suas mãos. Agora, estava na rede, nas mãos de todos que quisessem lutar. As interações começaram a aparecer rapidamente. Comentários de apoio e carinho surgiram, mas, junto deles, começaram a aparecer os primeiros comentários malignos. Era como se seu tio tivesse colocado um exército de trolls para atacá-las na calada da noite. A pressão começava a aumentar. Você acha que ele está por trás disso? Perguntou Rosa, vendo a mudança repentina. Com certeza. Ele não irá parar até nos ver derrotadas, respondeu Luísa, a determinação se misturando a uma sensação de frio na barriga. Mas antes que pudessem absorver o impacto da situação,
O celular de Luísa vibrou, com uma nova mensagem. Era do tio. Vamos conversar, Luísa. Você não tem ideia do que está criando. E eu não sou alguém com quem você quer brigar. O ar ficou pesado. O que ele estaria preparado para fazer? O confronto se aproximava, e Luísa sabia que essa batalha apenas começava. Como ela iria se proteger? O coração de Luísa disparou ao ler a mensagem do tio. As palavras se retorceriam em sua mente como uma tempestade em mar aberto. Ele era uma força a ser reconhecida, e a ideia de enfrentá-lo a deixava inquieta. Mas a determinação da mercearia e o apoio da comunidade pulsavam como um mantra em sua mente. Ele quer nos intimidar, Rosa disse, seu olhar de preocupação agora tomado por um lampejo de bravura. Não podemos deixar isso nos abalar. É isso mesmo, Rosa. Estamos todas juntas nessa. Não podemos recuar agora, Luísa respondeu, a voz mais firme do que se sentia. As gravações e as mensagens de apoio que receberam eram a prova de que não estavam sozinhas. Porém, a ansiedade era palpável. Nas horas seguintes, as mensagens de seu tio não pararam. Cada notificação trazia novas ameaças. Ele era persuasivo, criando uma sensação de que tudo o que elas estavam fazendo era em vão. Mas Luísa sabia que não podia ceder. Com cada mensagem recebida, ela respondia com mais determinação, mostrando que sua voz não seria silenciada. Precisamos planejar nosso próximo passo. Ele vai tentar nos desestabilizar, mas isso só vai nos unir mais, Luísa falou, reunindo algumas mulheres da comunidade em um pequeno círculo na mercearia. Hoje à noite teremos uma reunião maior. Todos precisam saber o que está acontecendo. As mulheres começaram a se mobilizar. Ao longo do dia, o fervor da luta transbordou. Cartazes e mensagens foram espalhados pela cidade, cada um trazendo a essência do que a mercearia representava. Não era apenas um lugar para comprar alimentos, era um símbolo de resistência. Enquanto isso, Luísa sentia o olhar de seu tio sempre por perto. Ele aparecia em todos os cantos, rindo e conversando com os vizinhos, tentando semear a discórdia com palavras astutas. O que ele não sabia era que isso estava criando um sentimento efervescente entre os moradores, unidos por um único propósito: proteger o que era deles. A noite da reunião chegou. As cadeiras na mercearia estavam cheias, os rostos determinados e ansiosos. Luísa começou a falar. Suas palavras soavam como uma música envolvente. Falar em voz alta trouxe uma nova vida, como se ela estivesse dando forma a um culto de força e esperança. Compartilhar experiências e ouvir as histórias de cada um criava um laço que deixava todos mais fortes. Quando ela terminou, um murmurinho de apoio ecoou pela sala. Precisamos fazer algo maior, algo que o faça sentir nosso poder, sugeriu um vizinho. Que tal organizarmos uma manifestação? A palma ecoaram de entusiasmo. Manifestação. A palavra soava como um grito de guerra. Entretanto, Luísa não podia ignorar o medo que rondava sua mente. A ideia de provocar seu tio era aterrorizante e empolgante ao mesmo tempo. Ela sabia que existiam riscos, mas o chamado para ação parecia a única alternativa justa diante da opressão que enfrentavam. Sim. Vamos mostrar a ele que estamos unidos, Luísa exclamou. As palavras ressoaram como um eco. Mas assim que a energia foi renovada, outro celular vibrou na mesa. Era uma mensagem anônima, uma ameaça que sugeria que eles estivessem sendo vigiados. O sorriso de Luísa desapareceu, enquanto uma onda de medo inundava aquele espaço que até então estava tão vibrante. Agora, a batalha não se resumia somente a se unir, mas a se proteger. A próxima ação que decidissem tomar precisava ser cautelosa. O que aconteceria se eles fossem pegos? O olhar penetrante de seu tio pairava como uma nuvem escura sobre suas cabeças. Luísa olhou para os amigos ao seu redor, segurando firme a mão enluvada de Rosa. Nada poderia desfazer a força que encontraram. Mas como começar a lutar contra uma sombra tão poderosa? O confronto final se aproximava a passos largos, e Luísa precisava decidir se arriscaria tudo em busca da liberdade. Como ela iria enfrentar o terror, sem colocar em risco aqueles que amava? O dia seguinte amanheceu com uma atmosfera de tensão na pequena cidade. Luísa despertou com o coração pesado, e cada raio de sol que entrava pela janela parecia trazer consigo um novo medo invisível. O café da manhã, normalmente cheio de risadas e conversas, era agora dominado por silêncios nervosos e olhares preocupados. As mulheres da mercearia começaram a chegar cedo, com semblantes determinados, mas Luísa percebeu que, por trás de sua bravura, havia uma preocupação compartilhada em cada uma delas. Elas se sentavam em torno da mesa, formando um círculo de apoio,
mas com cada minuto que se passava, a ameaça parecia crescer como uma sombra densa. Precisamos fazer algo hoje, Rosa insistiu, sua voz tremendo um pouco. Não podemos esperar que ele venha até nós. Essa é a nossa mercearia, nossa comunidade. Luísa assentiu. Temos que ir às ruas. E temos que fazer isso da melhor forma possível. Se ele quer nos intimidar, precisamos mostrar que somos mais fortes. Sua voz estava firme, mas internamente, uma tempestade de emoções a fazia questionar se era mesmo o que deviam fazer. O custo da resistência poderia ser alto. E se algo acontecesse com aqueles que amava? Com um plano em mente, as mulheres começaram a se dividir em grupos. Uma delas cuidaria da arte, criando cartazes impactantes que representariam não só a luta pela mercearia, mas a união de todos. Outra se encarregou de recrutar mais pessoas, e logo, a mobilização se espalhou como fogo em palha seca. Enquanto isso, Luísa sentia o peso da responsabilidade. Cada detalhe da manifestação buscava refletir não apenas a visão de resistência, mas também a força da comunidade. Ela queria que cada pessoa que participasse sentisse a adrenalina, a energia pulsante que poderia mover montanhas. Ao meio-dia, após horas de planejamento e criação, tudo estava pronto. A mercearia estava decorada com cartazes vibrantes, e Luísa fez questão de que seu tio soubesse que eles não se calariam. A frase "A mercearia é nossa" reverberava em cada esquina, ecoando as vozes de resistência e protesto. O horário da manifestação se aproximava, e uma multidão começou a se reunir na praça central. Os rostos refletiam esperança e determinação. Todos estavam lá para apoiar Luísa, para mostrar que a mercearia representava mais do que um comércio. Era um ponto de encontro, um abrigo e um símbolo de resistência. Mas então, quando tudo parecia perfeito, Luísa avistou uma figura familiar se aproximando. Era seu tio. Seu olhar estava carregado de desprezo e uma confiança inquietante. Ele olhava com desdém, como se estivesse avaliando cada um dos presentes. As vozes dos manifestantes se silenciaram, e uma tensão palpável pairou no ar. Luísa sentiu um frio na barriga, mas, então, a memória dos sorrisos e da união da noite anterior veio forte em sua mente. Ela se virou para a multidão. Hoje não estamos aqui para nos intimidar. Estamos aqui para mostrar que somos mais fortes juntos. Que ninguém tem o poder de nos silenciar. A multidão reagiu, gritos de apoio ecoaram, mas Luísa sabia que isso era apenas o começo. Porém, o que ela não esperava era que seu tio também tinha um plano. Assim que a manifestação começava a ganhar força, uma van preta parou próxima ao local. A porta se abriu lentamente, revelando homens que não estavam ali para conversar. Olhares duros e ameaçadores, seus rostos cobertos, prontos para desferir o golpe que Luísa temia. O coração dela disparou, e uma questão ficou pairando no ar: estariam prontos para o confronto? Era hora de lutar, mas a dúvida a assombrava. Era um momento de verdade, um teste para ver até onde eles iriam para proteger o que era seu. E, naquele instante, tudo que Luísa queria saber era: o que fazer agora? Os homens saíram da van com uma confiança aterrorizante, cada passo ecoando no coração de Luísa como se fosse um tambor de guerra. A multidão, antes animada, agora estava carregada de um silêncio denso, um misto de medo e determinação que flutuava no ar. Luísa respirou fundo. Nós não vamos nos deixar abalar, gritou, olhando nos olhos de cada um ali presente. Ela sabia que a coragem era contagiosa e precisava que eles sentissem a mesma força. Mas mesmo enquanto falava, uma parte dela hesitava. O que ela deveria fazer se essa situação se tornasse violenta? Seus olhos se fixaram em um dos homens. Ele estava em frente à multidão, mirando a sua direção. Eles trocaram um olhar que parecia um duelo silencioso. O homem abaixou a cabeça, como se estivesse avaliando o caminho a seguir, e Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Lembrou-se de seu tio, e a sensação de traição e dor a atingiu em cheio. Estamos aqui por uma razão. A voz de Luísa cortou o silêncio. Por nossos filhos, por nosso futuro. Essa mercearia é mais do que um negócio, é a nossa história, nossa luta. Os gritos de apoio começaram a aumentar novamente, mas a atmosfera ainda era de cautela. Os homens, ainda próximos da van, conversaram entre si em murmúrios, como se estivessem decidindo o que fazer. Luísa não poderia esperar. Ela precisava agir. Com um movimento rápido, pegou um dos cartazes coloridos que tinha se esforçado tanto para criar. A mudança começa agora. Estava escrito em letras grandes. Ela levantou ao alto, e o fez com tanta força que quase se sentiu levitar. Vendo isso, outras mulheres começaram a se unir a ela,
levantando seus próprios cartazes. A manifestação foi ganhando corpo, como se uma onda de energia estivesse invadindo a praça. A determinação era palpável, e Luísa sentiu que a comunidade estava ali, apoiando-a pelo que acreditavam, por tudo que lutaram para conservar. Foi então que um dos homens da van avançou. Ele olhou para Luísa e falou com uma calma assustadora: "Você realmente acha que vai conseguir isso? É só uma questão de tempo até que aceitem que nada vai mudar." Seu tom era desdenhoso, mas Luísa ficou espantada com a bravura que brotou dentro dela. Era a hora do dilema, e ela não poderia recuar. "Não aceitaremos isso." Luísa respondeu, sentindo seu coração pulsar em ritmo acelerado. "Essa mercearia é nossa e nós não vamos permitir que ninguém a destrua." Suas palavras ressoaram na multidão, e uma onda de gritos de apoio tomou conta da praça novamente. Do outro lado, o homem olhou para os colegas, e de repente, um sorriso sarcástico surgiu em seu rosto, como se vissem o pânico em seus rostos e isso os divertisse. Luísa percebeu que algo não estava certo. Eles estavam apenas esperando o momento certo. Foi nesse clima de tensão que um dos outros manifestantes, um idoso conhecido na cidade, gritou: "Vamos mostrar a eles que a força da nossa comunidade não se curva." E suas palavras serviram como um grito de guerra. Mas o que aconteceria a seguir? Seria essa coragem suficiente diante da brutalidade iminente? Com os homens se aproximando, Luísa precisaria decidir se partiriam para uma luta física ou se encontrariam outra maneira de protestar, algo que não colocasse suas vidas em risco. Os olhares dos presentes se voltaram para ela, e a pergunta pairou no ar: até onde eles iriam para defender o que era deles? Luísa engoliu em seco, seu coração queimando de adrenalina. Ela precisava reagir, e rápido. O que fazer agora? Luísa olhou em volta, sentindo a energia da multidão pulsando como um coração coletivo. Cada pessoa ali tinha uma história, uma razão para lutar, e isso acendeu uma chama dentro dela. A sensação de que o tempo estava se esgotando adicionou às suas ansiosas batidas de coração. Não era apenas uma luta por uma mercearia, era uma batalha por dignidade, por respeito e por um futuro. Ela levantou a voz mais uma vez, pedindo calma, mas agora com tom firme: "Precisamos ser inteligentes. Não estamos sozinhos. Nossa força está em uns aos outros." Os gritos de apoio começaram a ecoar, mas Luísa sabia que precisava de mais do que palavras. Algo tinha que mudar. Os homens estavam se aproximando com passos pesados, e Luísa podia sentir o cheiro do medo. A ideia de um confronto se tornava cada vez mais real. O que ela poderia fazer para desviar essa tensão? O idoso que havia gritado antes ainda estava ali, com seu olhar determinado, mas com a preocupação estampada em seu rosto. Havia um ponto em comum entre eles. "Vamos nos unir em uma coisa que eles não podem parar." Luísa disse, uma ideia surgindo como um raio em sua mente. "Vamos fazer uma corrente. Falar sobre o que esta mercearia significa para nós, para as nossas vidas." A multidão hesitou por um momento, mas lentamente algumas vozes começaram a concordar. "Sim. Vamos contar nossas histórias." Gritaram alguns. Um homem na segunda fila começou a falar sobre como a mercearia havia sido um porto seguro durante a pandemia, como trouxe comida para sua família e esperança para outros. Luísa sorriu, percebendo que a atmosfera começava a mudar. Os homens pararam, observando a cena, surpresos com o que estava se desenrolando. As histórias eram contadas em um crescendo de emoção. Cada relato era mais potente que o anterior e a conexão entre as pessoas se tornava inquebrável. O adolescente que havia trabalhado na mercearia desde pequeno levantou-se, seu rosto iluminado pela bravura. "Sem ela, eu e minha família estaríamos perdidos. Não é apenas uma loja, é a nossa casa." Os homens continuaram observando, e o sorriso do que havia falado anteriormente foi lentamente substituído por uma expressão de frustração. Luísa percebeu que eles estavam perdendo terreno. "Vamos juntos!" gritou, e a multidão respondeu em uníssono, com uma onda de energia que parecia vibrar na praça. Mas, de repente, o homem que liderava o grupo de homens entrou em cena novamente. "Vocês acham que isso vai resolver?" Sua voz era um raio cortante, tentando quebrar a onda de união que se formava. "Apenas com palavras não vão mudar nada." Ele deu um passo à frente, mas Luísa se manteve firme. O momento era delicado, e ela sabia que qualquer passo em falso poderia ser a faísca que acenderia o caos. "Nós já estamos mudando. Juntos somos mais fortes. Não permitiremos que ninguém nos arranque nosso espaço." Uma onda de determinação emergiu, e a multidão conseguiu sentir o poder que estava construindo. Mas, enquanto o homem sorria ironicamente,
Luísa percebeu que ele tinha um plano. As mãos dele estavam longe das palavras, e suas intenções poderiam ser muito mais sombrias. Em meio a essa tensão, um grito distante cortou o ar, interrompendo o foco da multidão. A polícia está chegando. O que Luísa faria agora? Seria a hora de fugir ou lutar? O destino de todos dependia da decisão que ela tomaria a seguir. A adrenalina subiu e sua mente fervilhava com possibilidades, mas ela sabia que a hora de agir era agora. O futuro da comunidade estava em suas mãos, e cada segundo contava. O coração de Luísa disparou ao ouvir o aviso. A multidão, antes vibrante de coragem, agora estremeceu com o eco do pânico. Ela olhou rapidamente para os rostos ao seu redor, buscando o que poderia motivá-los a não recuar. O desespero era palpável, mas algo dentro dela clamava por ação. Pessoal, escutem! Gritou, tentando elevar o volume da união que começava a desmoronar. A polícia pode estar a caminho, mas estamos juntos. Vamos mostrar a eles que não vamos desmoronar. Suas palavras ressoaram na mente de rostos familiarmente assombrados. Era como se Luísa tivesse acendido uma luz em meio à escuridão. O homem que liderava os homens aproximou-se, um desafio escorrendo de seu olhar. O que ele tinha em mente? Luísa sabia que, por trás daquela postura firme, havia ameaça. Ela se recordava de outras reuniões, violentas, onde a força bruta da autoridade se sobrepunha à voz da comunidade. Precisamos de um plano, disse em voz baixa, quase para si mesma, mas o adolescente que havia se destacado antes estava ao seu lado. Eu posso ajudar. Tenho amigos que podem nos avisar se a polícia chegar de verdade. Eles não vão nos pegar desprevenidos. A determinação dele era contagiante. Luísa sentiu, agradecida. Perfeito, me avise quando souber. Mas e se eles já estiverem aqui? Questionou. Foi então que um idoso, que tinha ficado em silêncio até aquele momento, levantou a voz. Precisamos fazer o que fazemos de melhor, nos protegeremos e lutaremos juntos. Eles têm a força, mas nós temos a razão. As palavras do homem eram como um sopro de esperança, e Luísa sentiu o calor da solidariedade sendo reacesa. Uma ideia audaciosa brotou em sua mente. Vamos nos organizar em grupos. Um grupo fica aqui, contando nossas histórias, e o outro precisa ser rápido. Se a polícia vier, precisamos criar um cordão e nos posicionarmos de modo que eles não consigam avançar. O clima estava em ebulição, as vozes se entrelaçando. A agitação se transformou em um plano coletivo, um movimento de amparo e resistência. Vamos lá! Luísa pulsou, sua voz emergindo como o norte no mar de incertezas. Os homens que estavam parados hesitaram, como se desconcertados pela nova dinâmica. Mas o olhar fixo de Luísa, entrelaçado com o brilho dos olhos dos que estavam ao seu redor, começou a moldar algo mais. Um por todos, todos por um. Gritou um jovem, e a multidão entoou em resposta, como um poderoso mantra. Nesse momento, o burburinho se transformou em um grito vibrante e unificado, e Luísa poderia sentir que a conexão entre eles se tornava inquebrável. Mas a adrenalina ainda era alta, e a incerteza da chegada da polícia pesava na atmosfera. Então, em meio ao clamor e união, um som distante começou a se aproximar, um rugido de sirenes que gelava o sangue. Os sussurros de preocupação foram se tornando murmúrios de medo. O que eles poderiam fazer se os policiais chegassem em força? A raiva e a determinação contrastavam com as oscilações da dúvida. Luísa fechou os olhos por um breve instante, respirando fundo. Não podemos deixar que o medo nos paralise, sussurrou para si mesma. O futuro da mercearia, de suas famílias, estava em jogo. Nesse momento, um velho amigo da comunidade surgiu na multidão, a expressão séria e um sorriso de encorajamento nos lábios. Luísa. Precisamos de você. Venha. Ele acenou, seu olhar fixo em direção a um grupo que estava se reunindo rapidamente. Compreendendo a urgência que emanava dele, Luísa sentiu sua determinação crescer. Ela o seguiu. Mas algo no olhar dele fez sua intuição alertar. Qual era o plano? O que mais estava acontecendo por trás daquela convocação? E, acima de tudo, estavam realmente prontos para enfrentar o que viesse em frente? Com o grito da polícia cortando o ar como uma lâmina e a tensão aumentando, Luísa sabia que o momento decisivo estava prestes a chegar. E o que ela faria poderia moldar não apenas o desfecho daquele dia, mas o futuro da comunidade toda. Luísa estava no limite. O som forte da sirene se aproximava, misturado com os murmúrios e os murmúrios de nervosismo da multidão. Ela sentiu o peso das expectativas em seus ombros. Era sua hora de brilhar ou de se ver em meio à escuridão.
O olhar sério do amigo que a chamara atraía sua atenção, e ela sabia que não poderia hesitar. Vamos nos unir e cantar. É isso que fazemos melhor. Nossos ancestrais enfrentaram dificuldades, e hoje, nós, como um só corpo, faremos o mesmo. Gritou Luísa, seu coração batendo forte. O jovem, Renan, pegou na sua mão e rapidamente virou-se, chamando todos ao redor. O grupo começou a se unir, formando um círculo, enquanto começavam a cantar a música que sempre foi hino da resistência da comunidade. A melodia lentamente começou a interromper a conversa nervosa. Um após o outro, os rostos das pessoas revelaram esperança, e as mãos se entrelaçaram, como uma corrente inquebrável. Os homens ao lado do tio de Luísa permaneceram em silêncio, a expressão deles se preenchendo com confusão, incapazes de reagir à força que estava se formando na frente deles. Luísa fechou os olhos por um instante, permitindo que a música a envolvesse. Era mais do que uma canção, era um grito por liberdade, por dignidade. Cada letra traduzia o peso e a luta da sua comunidade. E quanto mais cantavam, mais o medo parecia evaporar. O círculo se tornou um espaço sagrado, onde a força coletiva pulsava como um só. Quando abriram os olhos, as sirenes estavam mais próximas, mas a energia ao redor era palpável e vibrante. Vamos mostrar para a polícia que viemos em paz. Não estamos aqui para brigar, mas para defender o que é nosso. Declarou Luísa, e todos aplaudiram, uma demonstração de unidade e esperança. Foi então que a primeira viatura chegou, e o policial saiu, com seu olhar severo. Mas ao ver a multidão cantando, seu semblante suavizou um pouco. Ele hesitou, avaliando a situação. O sargento, percebendo que não havia intenção de violência, aproximou-se com cautela. Luísa sentiu que era o momento de agir novamente. Estamos aqui para nos unir em torno de nossa mercearia. Este lugar representa nossas vidas, e não estamos aqui para causar problemas. Declarou Luísa, com uma voz firme. O sargento a olhou, uma mistura de respeito e dúvida em seu rosto. Vocês podem ter um protesto pacífico, mas as pessoas têm que ir para casa. Não podemos permitir que isso se torne uma situação complicada, disse ele, tentando manter a ordem. A multidão respondeu com murmúrios inquietos, mas a força da canção ainda ecoava. Só queremos ser ouvidos, Senhor. A mercearia é um símbolo de união e força. Perder isso significa perder nossa identidade. Luísa disse, seu olhar fixo no policial. E, ao vê-la tão determinada, alguns outros policiais começaram a se reagruparem para avaliar a situação. O sargento agora estava mais receptivo. Ele não falava mais com desdém. Então organizem-se e façam o que precisam fazer, mas sem desordem. A cidade precisa de paz e respeito, ele ordenou, e a multidão começou a vibrar vigorosamente. E assim, na presença da polícia, em um ato de coragem e determinação, Luísa começou a contar a história da mercearia. A história da sua mãe, do legado que ela representava, das tradições e das vidas que tocou. O poder de suas palavras começou a atrair a atenção não apenas dos policiais, mas de todos que passavam pelas redondezas. Em meio a tudo isso, o tio de Luísa, à distância, tinha um semblante de fúria contida. Ele não esperava ver a comunidade tão unida, e isso apenas o alimentou com raiva. Mas na hora, Luísa percebeu que a verdade era mais forte que a mentira, e a força deles era imbatível quando unidos. No final do dia, a manifestação culminou com abraços, lágrimas e promessas de que a mercearia seria preservada. O sargento, ao ver a determinação, prometeu que iria ouvir os relatos e que a polícia estaria presente para garantir que nenhuma injustiça acontecesse. A comunidade não só se reuniu em torno da mercearia, mas em torno da ideia de que unidos, poderiam superar qualquer barreira. Nos dias que se seguiram, Luísa começou a ver mudanças. O apoio da comunidade crescia e logo todos estavam envolvidos em ideias que tornariam a mercearia ainda mais forte. Novos eventos, feiras, e a construção de um espaço que retrataria a rica história de cada um. E com isso, seu tio percebeu que seu plano para desmantelar tudo estava se fragmentando. Num ato de pura justiça, eles decidiram criar uma aliança com comerciantes locais, unindo forças para proteger suas propriedades de ameaças externas. A força que ela sempre buscou agora estava na própria comunidade. E o legado de sua mãe finalmente encontrou um ponto de ascensão. Luísa olhou ao redor, seu coração pulsando de orgulho. Experimentou a liberdade que vem com a luta por algo que se ama. Sorrindo, ela percebeu que não havia mais sombra de dúvida. A dor e a opressão foram superadas pela força coletiva. O futuro era luminoso, e a mercearia nunca mais seria uma lembrança do passado,
mas sim um farol de poder e esperança. A luta que começou como uma batalha solitária agora se transformou em um movimento de superação. Luísa tocou seu coração, sentindo o amor pulsante de sua mãe, como se estivesse ali, guiando-a para o novo começo. E assim terminou a saga de Luísa e sua mercearia, mas a história da comunidade estava apenas começando. Se você se inspirou por esta história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar essa transformação que nos liga a todos. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final, e se cada um de vocês compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação, juntos seremos ainda mais fortes. Não espere nem mais um segundo para agir, vamos criar um impacto lindo.